Imagine acordar com o barulho da explosão de um carro-bomba. Parece uma realidade distante da gente, né? Como foi essa vivência? Como é para o jornalista brasileiro ver de perto essa realidade? E o que muda na forma de ver a vida? Ele cobriu a crise no Egito, esteve com refugiados de guerra na Jordânia, enfrentou a maior nevasca do século em Israel e acompanhou o funeral de um importante líder de Estado, o ex-primeiro-ministro Ariel Sharon. Um belo currículo para quem ainda nem chegou aos 30. O exército israelense intensifica a incursão terrestre em Gaza, partindo para o interior do território árabe isolado. A medida vem com a escalada no número de mortes de soldados em combate. Os efeitos do conflito já são sentidos também em Jerusalém. Os hotéis apresentam baixa nas reservas e turistas deixam Israel com medo. A expectativa da perda em lucros é de algo em torno de 100 milhões de dólares. Os ataques estão a menos de 80 quilômetros daqui de Jerusalém, na divisa de Israel com a faixa de Gaza. Apesar disso, as cidades israelenses tentam levar a vida normal com atividades do dia a dia e também no comércio. A onda de violência se intensificou com o sequestro e morte de jovens dos dois lados. Israel iniciou a ofensiva militar há 11 dias, matando mais de 230 palestinos. 2 judeus também foram mortos. Os ataques começaram com foguetes lançados pela faixa de Gaza em direção às cidades israelenses. Era um projeto que eu fui selecionado para ser um dos 3 coordenadores, um projeto internacional que reunia professores ao redor do mundo, chineses, franceses, eu como brasileiro, europeus, americanos, e eu era um dos 3 coordenadores e acabei ficando como o único devido à situação que o país vivia, o Egito. As outras 2 coordenadoras eram mulheres, a situação ficou um pouco difícil, principalmente para as mulheres no local, com um alto número de estupros coletivos. Essa situação que às vezes a mulher europeia, a mulher ocidental não está tão acostumada, né, de ficar dentro de casa, de ter sempre que sair acompanhada de um homem. Então eu fiquei como o único coordenador do projeto. E a gente ensinava um pouco da cultura, tentando sair, mostrando os estereótipos, né? No caso do Brasil, o samba, o carnaval, a música, o futebol. Então eu sabia isso, trabalhar com essa questão com as crianças, para transformar ali um pouco a infância delas. Porque da primeira vez que eu fiz entrada para o Brasil, ao vivo, eu estava no Instituto, então eu saía um pouco, já estava com o texto mais ou menos preparado, com as ideias na cabeça, e fazia entrada ali no Instituto mesmo, mas até que chegou um momento que eu fiquei só fazendo as entradas porque não tinha atividade no Instituto, quando, por exemplo, tinha aí milhares de mortos nas ruas. Eu saí por uma licença do meu trabalho, mas acabei trabalhando da mesma forma que trabalhava aqui no Brasil, devido à demanda de notícias que tinha lá e a esse privilégio também que eu tinha das notícias direto, em foco. A gente não pegava com a agência de notícias, eu trazia detalhes que às vezes a agência não tinha conseguido ainda, ou trazia esses detalhes antes da hora, antes de ficar nas agências internacionais, até traduzir para o português, quer dizer, traduz do árabe, do inglês para o português, então eu já conseguia fazer isso mais rápido. Isso foi muito bom para mim, até mesmo porque nós, como jornalistas, a gente não consegue ver um fato sem deixar, a gente quer contar, né? A gente quer ver, a gente se sente livre de contar esses fatos. Então isso me ajudou também como pessoa, como profissional.